Tani, do Yarnbrud, uma garota alienígena que sempre se orgulhou de sua mente racional como acadêmica xenobióloga e pensadora de grandes e dignas ideias, se viu arrependida dessa escolha de vida, enquanto o cheiro doce e nauseante de sangue e suor se tornava mais forte no ar, e os portões enferrujados da arena se abriram com um gemido diante dela. Seus 2 corações martelavam em seu peito enquanto ela murmurava: "Oh, isso é profundamente lamentável." Em seu peito, os senhores da guerra Kashar pisavam com força nas plataformas de metal lá em cima, suas arenas de gladiadores famosas por toda a galáxia. Prisioneiros e almas infelizes eram lançados em batalha contra bestas monstruosas, pesadelos ciberneticamente aprimorados e ocasionalmente entre si. Parecia que seu destino estava selado hoje, julgando pelos gritos e pisoteios animados da multidão. Tani exalou lentamente, reprimindo o pânico crescente. Certamente os senhores da guerra não desperdiçariam uma erudita como ela. Tani engoliu em seco, e um rosnado gutural saiu dos implantes cibernéticos da besta, enquanto ela pulava sobre ela. O olho mecânico da besta piscou em vermelho, enquanto se fixava nela. E embora Tani não tivesse treinamento em combate, sua excelente memória a ajudou. Então, ela decidiu manter a calma e recusar-se a entrar em um combate sem sentido. Na minha memória, li sobre o Deathclaw Veriano, um predador gigantesco e lento da borda externa do planeta, com uma visão periférica terrível que tinha que evitar ser devorado. Infelizmente, nenhuma dessas informações veio com um guia de sobrevivência. Então, quando a besta a atacou, Tani correu gritando para fora da arena, espremendo-se entre os destroços enquanto mergulhava entre as mandíbulas do seu oponente. O som das risadas da audiência, um som profundo e cruel, que fez suas mandíbulas se apertarem de irritação. Nem seu povo nem eu éramos covardes. Eu simplesmente tinha um profundo. Como se isso não fosse suficiente, pouco antes de ela conseguir elaborar uma estratégia real. O segundo portão se abriu com estrondo, e outra figura entrou nas areias, caminhando com um ar de confiança despreocupada que traía sua insanidade ou sua completa falta de compreensão da gravidade da situação. Tani parou abruptamente, seus olhos bioluminescentes se expandindo para abranger um humano. Toda a sua espécie via esses seres como mitos, seres meio lembrados de um mundo distante, e há muito perdido, e como tal eram ridículos, desajeitados e ridiculamente efêmeros. Ela tinha o infortúnio de frequentemente se encontrar em zonas de guerra, mas o homem à sua frente, comandante Rafe Calder, parecia tudo menos frágil. Ele vestia uma armadura desgastada que se ajustava ao seu corpo, e um sorriso confiante puxava seus lábios. Seu cabelo escuro estava coberto de areia, e seu rosto tinha manchas de sangue. Seus olhos, no entanto, eram penetrantes e vivos, com algo ameaçador. No dia em que ele chamou Tani, ela só pôde ficar boquiaberta, enquanto Rafe Calder manobrava. Antes de seu treinamento de combate, ela havia observado guerreiros treinados. Os registros analisaram inúmeras estratégias de batalha. Ela sabia como os soldados lutavam. Mas esta não era uma batalha comum. Era arte. Rafe se agachou a tempo para evitar as enormes garras da besta, seus movimentos rápidos e precisos. Com um único movimento fluido, ele retirou um objeto dentado e enferrujado do corpo de um lutador anterior e o cravou no lado exposto da criatura. O Deathclaw rugiu de dor e Rafe sorriu. "É isso aí, grandão. Não viu essa vindo, hã?" A besta soltou seu rabo e Rafe mal conseguiu evitar o ataque. O tempo passou enquanto a areia explodia ao seu redor. Tani observava em silêncio atônito, seu conhecimento sobre a natureza humana destruído. Tudo o que ela havia aprendido sobre suas fraquezas e significância estava incorreto, e ela poderia morrer ao lado dele em breve.
Você gostaria que eu continuasse? Tani tinha um histórico de cometer erros. Houve a vez em que ela corrigiu uma mãe de ninhada mais velha na aula, o que resultou em uma punição de 1 semana que a obrigou a catalogar todos os registros históricos no Yarn. Então houve a vez em que ela, o comandante Rafe Calder, estava sorrindo, o que era a pior reação possível ao estar em combate com uma máquina de assassinato bioaprimorada. Mas lá estava ele coberto de sujeira, parado no meio de uma arena de morte gladiatorial, assistindo a um humano lutar contra Aryan Deathclaw. Ela deveria ter fugido, mas não conseguia parar de olhar. O comandante Calder quase enviou uma nave de pesquisa em espiral para um sol devido a um erro nos cálculos de gravidade. O Deathclaw rosnou e atacou-o, mas Rafe desviou-se sem esforço, levantando-se como se a gravidade fosse uma sugestão leve, em vez de uma lei universal. Ele gritou por cima do ombro dizendo a Tani: "Se você vai ficar aí só torcendo por mim, pelo menos poderá ver eu fazer meu melhor trabalho com uma plateia." Tani se enrijeceu e Rafe respondeu fazendo o Deathclaw parecer que era problema dele. Mais uma vez, Rafe pulou sobre o braço da besta e cravou a lâmina afiada em sua articulação exposta do joelho. A criatura soltou um grito estrangulado e cambaleou para o lado, seu equilíbrio abalado pelo impacto. A mandíbula de Tan se contraiu ao perceber que seu povo sempre achou que os humanos eram fracos e que suas vitórias eram inflacionadas devido a um viés histórico. No entanto, Rafe Calder era tudo menos sortudo. Ele era ágil, habilidoso, e o mais preocupante, ele estava saboreando o momento. O Deathclaw soltou um rugido, seu olho cibernético piscando descontroladamente, e naquele momento fugaz, Tani viu uma oportunidade que ela poderia aproveitar, que era uma ideia terrível. Ela nunca tinha sido uma lutadora, tendo passado toda a sua vida trancada em um laboratório estudando táticas de campo de batalha. No entanto, um impulso ridículo e não científico lhe disse que ela nunca seria capaz de deixar este humano morrer se ela deixasse. Então, ela tomou uma decisão, avançou, pegou uma lança caída na areia e a lançou com todas as suas forças. A arma não estava equilibrada, era rudimentar, projetada mais para exibição do que para eficiência, mas de alguma forma conseguiu atingir seu alvo. Com um som satisfatório, cravou-se no ombro da criatura. Em um acesso de raiva, o Deathclaw soltou um rosnado gutural e se virou para ela. Rafe piscou e sorriu. Bem, os cientistas sabem como se virar. Tani exalou com força. Eu não me virei. Eu calculei uma trajetória. O que quer que te permita dormir à noite? A besta, agora ciente de que tinha 2 problemas, em vez de um, soltou um rugido furioso e avançou em direção a ela. O estômago de Tani afundou, enquanto ela mal tinha tempo de reagir, antes que Rafe deslizasse na frente dela com uma agilidade incomum que desafiava a compreensão humana. Suas mãos já estavam em movimento antes que ele pressionasse uma carga de plasma contra a ferida que ela havia criado, e ele se virou para trás no exato momento em que o dispositivo detonou. A explosão foi pequena, mas eficaz. O Deathclaw soltou um último rugido trêmulo antes de seu cibernético. Após um breve momento de cintilação e apagamento, o olho finalmente desabou na areia, deixando para trás uma nuvem de poeira e espanto entre os espectadores. Seus rugidos animados logo se transformaram em murmúrios atônitos ao perceberem que essa não era a forma como a luta deveria se desenrolar. Tani, que também estava incrédula, virou-se para Rafe, seus corações gêmeos, ainda pulsando dentro dela. Ela lutou para encontrar as palavras certas, enquanto ele elaborava uma estratégia de morte no meio do combate. Mas Rafe, que ainda estava sorrindo, se levantou, e sim, isso é. Enquanto Tani fixava os olhos nele, não pôde deixar de sentir-se enjoada. Essa é a frase mais horripilante que já ouvi, disse ela. De repente, um grito estilhaçou sua conversa, cortando os alto-falantes da arena.
Acima deles, o senhor da guerra, que supervisionava os jogos, surgia em uma enorme tela oca, seus muitos olhos se estreitando com diversão. O líder Kashar resmungou, sinalizando que isso era inesperado. Rafe inclinou a cabeça, estalou o pescoço e me deixou. As portas da arena começaram a se abrir novamente, e Tani segurou sua lança improvisada ainda mais firmemente do que antes. Este humano impossível e ridículo era real, e ela teria que se tornar tão aterrorizante quanto ele para sobreviver. Você gostaria que eu continuasse? Tani tinha lido sobre como diferentes espécies lidavam com o estresse. Os Derani, por exemplo, liberavam um hormônio calmante. Ah, o horror! Parece que os humanos reagem a situações extremas de vida ou morte com sarcasmo e violência imprudente. Rafe Sider estendeu os braços, enquanto as portas da arena começavam a ranger, sinalizando o início de um contra-ataque. Os Ari, em contraste, bebiam fisicamente seus corpos para diminuir suas assinaturas de calor, efetivamente desaparecendo da vista. Os Jaren, por outro lado, eram biologicamente inclinados a congelar, analisar e agir de acordo. Eu estudo xenobiologia, então minha postura de combate é ficar muito parado na esperança de que o sujeito não me coma. Vamos chamar isso de uma experiência de aprendizado imersiva. Tani exalou com força através de suas mandíbulas. Os humanos são o maior erro da galáxia. Os portões se abriram e uma nova onda de desafiantes pisou na areia diferente do último oponente. Eles eram não exatamente bestas, pelo menos não no sentido tradicional. Os executores Kashar, por outro lado, eram uma espécie belicosa cuja cultura inteira girava em torno da dominação e conquista. Os Kashar eram mais altos que os humanos, tinham pele revestida de armadura e corpos poderosos. Rafe, no entanto, não parecia nem um pouco preocupado. Tudo bem, aqui está, o plano, ele disse estalando os nós dos dedos. Vamos atacá-los muito. Até que eles parassem seu movimento, Tani olhou para ele horrorizada. Isso não é um plano, é um impulso. É apenas uma estratégia com menos papelada. Esta é a segunda vez que você diz algo realmente perturbador. Está bem, vamos focar no primeiro executor. Rafe enfrentou o executor de frente, mergulhou sob seu golpe selvagem e desferiu um soco brutal nas costelas expostas do coçar. Tani ouviu o estalo agudo do cartilagem quebrando, mas antes que pudesse compreender o som, Rafe já havia agarrado o executor atordoado pela gola e o jogou na areia. Enquanto os outros três pareciam estar reavaliando suas chances, Rafe limpou o dorso da mão na boca e implorou aos outros dizendo: Vamos lá, pessoal. Não temos tempo a perder. Tenho lugares para ir e tenho certeza de que seu chefe vai ficar muito bravo quando eu roubar uma nave mais tarde. Em resposta, Tani o estrangulou. Naquele breve momento de distração, um dos capangas de Kashar lançou-se sobre Rafe, brandindo uma lâmina serrilhada em direção ao seu abdômen. Ele se virou para evitar o golpe, mas no último momento, outro capanga o atingiu nas costelas com um bastão elétrico. Enquanto ele cambaleava para trás, os outros dois continuaram seu ataque. Tet se contorcia de dor. Tani sentiu uma sensação desconhecida subir pelo seu peito. Ela não era uma guerreira e não estava fisicamente equipada para a batalha, mas acabara de testemunhar um humano derrotar um oponente 2 vezes maior que ele em uma arena. O fato de ele estar sangrando por razões que ela não conseguia identificar era intolerável. Sem pensar 2 vezes, Tani agiu rapidamente. O executor que havia atingido Rafe mal tinha se virado quando ela lançou sua lança para frente em um movimento preciso e controlado. Ela não tinha a força para desferir um golpe fatal, mas sua precisão perfurou logo abaixo da armadura do executor. Rafe, recuperando o equilíbrio, olhou para ela com uma mistura de admiração e confusão. Ela admitiu: Bem, olha quem está abraçando o caos. Eu não faço ideia do que estou fazendo.
Rafe reagiu colocando-se na frente dela, mas ela não conseguiu impedir o terceiro executor de atacá-lo. Em um único movimento fluido, ele torceu o pulso do coçar no meio do ataque, desarmou o executor e fez um corte profundo no lado do inimigo. O coçar desmoronou-se no chão, e o último executor olhou para os dois, para os corpos inconscientes de seus companheiros, para o cadáver ainda fumegante do Deathclaw, para Rafe Calder, que estava ali ensanguentado, mas sorrindo, como se tudo isso fosse parte de uma grande piada, e ele tomou a decisão óbvia, ele fugiu. A multidão acima desceu ao anarquia, e Tunney mal teve tempo para. Pensando no que acabara de acontecer, a exibição do vazio da arena voltou à vida. O senhor da guerra, responsável pelos jogos, Kashar, olhou para eles com seus numerosos olhos semicerrados, claramente insatisfeito. Ele rosnou, o que fez a multidão ficar em silêncio. Rafe inclinou a cabeça pensando, tenho a impressão de que ele não gosta de nós. Tunney inalou profundamente, o que era uma suposição razoável. O senhor da guerra inclinou-se para a frente, estudando-os ambos. Vocês são problemáticos, sim, eu ouço isso muito, disse Rafe. No entanto, você luta como um guerreiro, mas a mandíbula de Tan se contraiu enquanto eu improvisava. O senhor da guerra olhou para Rafe e disse, você, humano, é uma anomalia. Meu povo acreditava que sua espécie era fraca, e ainda assim, aqui está você. Rafe sorriu de lado, e o senhor da guerra resmungou baixinho em sua garganta, como se estivesse contemplando que Rafe não morreria. Talvez ele tamborilasse os dedos contra o apoio de braço de seu trono. A respiração de Tunney prendeu Rafe, e o diplomata levantou uma sobrancelha. Oh, isso é extremamente generoso. Por favor, não confunda minha misericórdia com bondade, disse o senhor da guerra. Sombrio, vocês apenas se mostraram divertidos. Tenho outro uso para vocês. Enquanto estavam no chão da arena fechada, Tunney ponderou 3 coisas. Primeiro, que isso provavelmente era uma má ideia. Segundo, que Rafe deveria ter previsto isso. E terceiro, que com um solavanco, o chão desabou sob eles. Gostaria que eu continuasse. Tunney teve 3 pensamentos enquanto o chão cedia sob ela. Não era para isso em segundo lugar. Se chegarmos até aqui, estou pedindo que todos os humanos sejam reclassificados nos arquivos galácticos. Em terceiro lugar, Rafe a ridicularizou dizendo, é assim que eu morro. Enquanto mergulhavam na escuridão, o vento passou por ela, e as luzes fracas da arena se apagaram, substituídas pelo brilho industrial gelado de uma instalação subterrânea. Então, houve o impacto, ou mais precisamente, Rafe pousou primeiro em Tunney, e seu som era uma mistura de um grito e um gemido. Você acredita? Tunney tirou a areia do seu carruz enquanto se afastava dele. Eu calculei que seus ossos incrivelmente fortes absorveriam o impacto melhor do que os meus. Então, você pousou em cima de mim, de propósito. Rafe murmurou algo incompreensível e se sentou esfregando as costelas. Eles estavam em uma grande câmara metálica com barreiras reforçadas. Esta não era uma prisão comum. Tinha todas as características de um local de testes. O estômago de Tunney se revirou quando a voz do senhor da guerra estourou pelos alto-falantes. Parabéns, ele rugiu. Você é o senhor da guerra, continuou. Os humanos há muito tempo são considerados uma espécie fraca, mas vocês, Rafe Calder, e você, cientista Jaren, provaram uma adaptabilidade além das expectativas. Eu desejo estudar vocês dois mais a fundo. RFE franziu a testa. Sem ofensa, mas estamos meio ocupados hoje. Talvez nos agende para o senhor da guerra. O chão estava coberto de sangue, enquanto o senhor da guerra o ignorava e seguia em frente. Rugiu mais uma vez, e uma enorme porta no fundo da câmara começou a se abrir. Tunney soltou um suspiro agudo. Isso não é bom. Rafe cerrava os punhos. Festas surpresa, não armadilhas mortais, são o que este lugar precisa.
A porta finalmente se fechou, e o que emergiu foi uma besta mecânica monstruosa, seu exoesqueleto brilhando com reforços cibernéticos, seus muitos membros se flexionando enquanto entrava na sala com uma graça sobrenatural. Suas lentes de mira vermelhas piscando pelo corpo se fixando neles. Rafe rolou os ombros e disse: "Bem, se eu parar para pensar em como estamos absolutamente ferrados, posso perder o ritmo." O coração duplo de Tani hesitou em uma forma de arco de gladiador, e ela sussurrou em terror, acrescentando a evidente irritação de Rafe em vez de terror. Eles continuavam jogando coisas maiores contra nós, e Tani se virou para ele exasperada. Rafe, no entanto, parecia mais irritado do que aterrorizado. O membro pesado da criatura atingiu o chão onde eles estavam enviando ondas de choque pela sala. Tani rapidamente calculou que a armadura estava reforçada, além das tolerâncias padrão, tornando os métodos convencionais de quebra inúteis. Rafe estreitou os olhos e examinou o ambiente, sugerindo que, em vez de quebrar a armadura, eles deveriam quebrar a sala. Tani piscou e apontou para cima, revelando o que parecia ser linhas de energia alimentando a matriz de controle da forma de guerra. Com um sorriso no rosto, ele os incentivou a cortar o link de comando. Ao seguir seu olhar, ela viu que os condutos estavam expostos lá em cima. Pairando acima deles ao alcance, se conseguissem encontrar uma maneira de subir, ela soltou um som de profunda frustração. A forma de guerra recuperou o equilíbrio, seus óculos piscando de maneira ameaçadora, enquanto se fixava neles mais uma vez. Sem tempo para discutir, eles se separaram, forçando a forma de guerra a dividir sua atenção. Rafe desviou habilmente de seus golpes devastadores com seu fogo, enquanto Tani subia uma habilidade que ela raramente usava para qualquer coisa além de pesquisa. Ela alcançou o conduto no mesmo momento em que Rafe gritou, e então, com um movimento repentino, ela arrancou o painel. De repente, a eletricidade estalou de forma selvagem, e a forma de guerra congelou seus movimentos hesitantes, como um arquivo de dados corrompido. Com um último gemido, ela desabou, e então Tani mal teve tempo de registrar o som antes que Rafe pegasse sua mão e fugisse. Agora, apesar de si mesma, Tani, este seria o momento perfeito para roubar aquela nave. Eles riram enquanto escapavam do complexo do Senhor da Guerra, em uma fragata roubada e rompendo no espaço aberto, enquanto os alarmes soavam atrás deles. Tani assumiu o controle e os guiou através de um salto desesperado para o hiperespaço. Somente quando estavam a salvo, ela permitiu-se respirar. Rafe sorriu e disse: "Você se divertiu." "Eu quase morri, mas você me deu uma surra." Tani hesitou, mas então percebeu que ele não estava completamente errado. Ela havia lutado, ela havia se adaptado. Tani olhou para as estrelas e suspirou aliviada. Rafe sorriu e se recostou na cadeira. "E agora?" ele perguntou. "Acho que preciso atualizar os arquivos galácticos." Ele riu e ela encontrou seu olhar divertido. "Sim, os humanos não são um mito." Ele sorriu e ela concordou. "Claro que não somos." E assim eles embarcaram em uma jornada rumo ao desconhecido.